Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem. Primeira parte. A máquina do papai batia tac, 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 tac. O relógio acordou em tim-glem sem poeira. O silêncio arrastou-se. Zzz. O guarda-roupa dizia o quê? Roupa, roupa, roupa. Não, não. Entre o relógio, a máquina e o silêncio havia uma orelha escuta. Grande, cor-de-rosa e morta. Os três sons estavam ligados pela luz do dia e pelo ranger das folhinhas da árvore que se esfregavam umas nas outras, radiantes. Encostado a testa na vidraça brilhante e fria, olhava para o quintal do vizinho, para o grande mundo das galinhas que não sabiam que iam morrer. E podia sentir como se estivesse bem próxima de seu nariz a terra quente, socada, tão cheirosa e seca, onde bem sabia uma ou outra minhoca se espreguiçava antes de ser comida pela galinha que as pessoas iam comer. Houve um momento grande, parado, sem nada dentro. Dilatou os olhos, esperou. Nada veio, branco. Mas de repente, no estremecimento, deram corda no dia e tudo recomeçou a funcionar. A máquina trotando, o cigarro do pai fumegando, o silêncio, as folhinhas, os frangos pelados, a claridade, as coisas revivendo cheias de pressa como uma chaleira a ferver. Só faltava o tim-glem do relógio que enfeitava tanto. Fechou os olhos, fingiu escutá-lo e, ao som da música inexistente e ritmada, ergueu-se na ponta dos pés. Deu 3 passos de danças bem leves, alados. Então, subitamente, olhou com desgosto para tudo como se tivesse comido demais daquela mistura. Oi, 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 gemeu baixinho, cansado, e depois pensou: o que vai acontecer agora? E sempre no pingo de tempo que vinha nada, acontecia se ela continuava a esperar o que ia acontecer. Compreende? Afastou o pensamento difícil, distraindo-se com um movimento do pé descalço no assoalho de madeira poeirento. Esfregou o pé espiando de través para o pai, aguardando seu olhar impaciente e nervoso. Nada veio, porém, nada. Difícil aspirar as pessoas como um aspirador de pó. Papai, inventei uma poesia. Como é o nome? Eu e o Sol. Sem esperar muito, recitou. As galinhas que estão no quintal já comeram 2 minhocas, mas eu não vi. Sim? O que é que você e o sol têm a ver com a poesia? Ela olhou num segundo. Ele não compreendera. O sol está em cima das minhocas, papai. E eu fiz a poesia e não vi as minhocas. Posso inventar outra agora mesmo. Ó sol, vem brincar comigo. Outra maior. Vi uma nuvem pequena, coitada da minhoca. Acho que ela não viu. Lindas, pequenas, lindas. Como é que se faz uma poesia tão bonita? Não é difícil, é só ir dizendo. Já vestira a boneca, já a despira. Imaginara ainda uma festa onde brilhava entre todas as outras filhas. Um carro azul atravessava o corpo de Arlete, matava-a. Depois vinha a fada e a filha vivia de novo. A filha, a fada, o carro azul não eram senão Joana, do contrário seria pau a brincadeira. Sempre arranjava um jeito de se colocar no papel principal, exatamente quando os acontecimentos iluminavam uma ou outra figura. Trabalhava séria, calada, os braços ao longo do corpo. Não precisava aproximar-se de Arlete para brincar com ela. De longe mesmo possuía as coisas. Divertiu-se com os papelões. Olhava-os num instante e cada papelão era um aluno. Joana era professora. Um deles e outro mau.
Sim, sim, e daí? E agora? Agora? E sempre nada vinha se ela... Pronto. Inventou um homenzinho do tamanho do fura-bolos, de calça comprida e laço de gravata. Ela usava no bolso da farda de colégio. O homenzinho era uma pérola de bom, uma pérola de gravata. Tinha a voz grossa e dizia de dentro do bolso: Majestade Joana, podeis me escutardes um minuto? Só um minuto podereis interromperdes vossa sem preocupação? E declarava depois: Sou vosso servo, princesa. É só mandar que eu faço. Papai, que é que eu faço? Vá estudar. Já estudei. Vá brincar. Já brinquei. Então não amole. Deu um corrupio e parou, espiando sem curiosidade as paredes e o teto que rodavam e se desmanchavam. Andou na ponta dos pés só pisando as tábuas escuras. Fechou os olhos e caminhou, as mãos estendidas até encontrar um móvel. Entre ela e os objetos havia alguma coisa, mas quando agarrava essa coisa na mão, como a uma mosca, e depois espiava, mesmo tomando cuidado para que nada escapasse, só encontrava a própria mão, rósea e desapontada. Sim, eu sei, o ar. Mas não adiantava, não explicava. Esse era um de seus segredos. Nunca se permitiria contar, mesmo a papai, que não conseguia pegar a coisa. Tudo que mais valia exatamente ela não podia contar. Só falava tolices com as pessoas. Quando dizia a Ruth, por exemplo, alguns segredos, ficava depois com raiva de Ruth. O melhor era mesmo calar. Outra coisa, se tinha alguma dor e se enquanto doía ela olhava os ponteiros do relógio, via então que os minutos contados no relógio iam passando e a dor continuava doendo. Ou se não, mesmo quando não lhe doía nada, se ficava defronte do relógio espiando, o que ela não estava sentindo também era maior que os minutos contados no relógio. Agora, quando acontecia uma alegria ou uma raiva, corria para o relógio e observava os segundos em vão. Foi à janela, riscou uma cruz no parapeito e cuspiu fora em linha reta. Se cuspisse mais uma vez, agora só poderia à noite. O desastre não aconteceria e Deus seria tão amigo dela, mas tão amigo que... Que o quê? Papai, que é que eu faço? Eu já lhe disse, vá brincar e me deixe. Mas eu já brinquei, juro. Papai riu. Mas brincar não termina. Termina sim. Invente outro brinquedo. Não quero brincar nem estudar. Quer fazer o que então? Joana meditou. Nada do que sei. Quer voar? Pergunta papai distraído. Não, responde Joana. Que é que eu faço? Papai troveja dessa vez. Bata com a cabeça na parede. Ela se afasta fazendo uma trancinha nos cabelos escorridos. Nunca, 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 sim, sim, canta baixinho. Aprendeu a trançar um dia desses. Vai para a mesinha dos livros, brinca com eles olhando-os à distância. Dona de casa, marido, filhos. Verde é homem, branco é mulher. Encarnado pode ser filho ou filha. Nunca é homem ou mulher? Porque nunca não é filho nem filha. E sim? Oh, tinha muitas coisas inteiramente impossíveis. Podia-se ficar tardes inteiras pensando. Por exemplo, quem disse pela primeira vez assim, nunca? Papai termina o trabalho e vai encontrá-la sentada chorando. Mas que é isso, menininha? Pega-a nos braços. Olha sem susto o rostinho ardente e triste. Que é isso? Não tenho nada o que fazer. Nunca, nunca, sim, sim. Tudo era como o barulho do bonde antes de adormecer. Até que se sente um pouco de medo e se dorme. A boca da máquina fechara como uma boca de velha.
mas vinha aquilo apertando seu coração como o barulho do bonde. Só que ela não ia adormecer. Era o abraço do pai. O pai medita um instante, mas ninguém pode fazer alguma coisa pelos outros. Ajuda-se. Anda tão solta, criança, tão magrinha e precoce. Respira apressado, balança a cabeça. Um ovinho, é isso, um ovinho vivo. O que vai ser de Joana? O dia de Joana. A certeza de que dou para o mal, pensava Joana. O que seria então aquela sensação de força contida, pronta para arrebentar em violência aquela sede de empregá-la de olhos fechados inteira, com a segurança irrefletida de uma fera? Não era no mal apenas que alguém podia respirar sem medo, aceitando o ar e os pulmões? Nem o prazer me daria tanto prazer quanto o mal, pensava ela surpreendida. Sentia dentro de si um animal perfeito, cheio de inconsequências, de egoísmo e vitalidade. Lembrou-se do marido que possivelmente a desconheceria nessa ideia. Tentou relembrar a figura de Otávio. Mal, porém, sentia que ele saíra de casa, ela se transformava, concentrava-se em si mesma e, como se apenas tivesse sido interrompida por ele, continuava lentamente a viver o fio da infância. Esquecia-o e movia-se pelos aposentos profundamente só. Do bairro quieto, das casas afastadas, não lhe chegavam ruídos. E livre, nem ela mesma sabia o que pensava. Sim, ela sentia dentro de si um animal perfeito. Repugnava-lhe deixar um dia esse animal solto, por medo talvez da falta de estética, ou receio de alguma revelação. Não, não, repetia-se ela, é preciso não ter medo de criar. No fundo de tudo, possivelmente o animal repugnava-lhe, porque ainda havia nela o desejo de agradar e de ser amada por alguém poderoso como a tia morta, para depois, no entanto, pisá-la, repudiá-la sem contemplações. Porque a melhor frase, sempre ainda a mais jovem, era: a bondade me dá ânsias de vomitar. A bondade era morna e leve, cheirava a carne crua guardada há muito tempo, sem apodrecer inteiramente apesar de tudo. Refrescavam-na de quando em quando, botavam um pouco de tempero, o suficiente para conservá-la um pedaço de carne morna e quieta. Um dia, antes de casar, quando sua tia ainda vivia, vira um homem guloso comendo. Espiara seus olhos arregalados, brilhantes e estúpidos, tentando não perder o menor gosto do alimento. E as mãos, uma delas segurando um garfo espetado num pedaço de carne sangrenta. Não morna e quieta, mas vivíssima, irônica, imoral. A outra crispando-se na toalha, arranhando-a nervosa na ânsia de já comer novo bocado. As pernas sob a mesa marcavam compasso a uma música inaudível, a música do diabo, de pura e incontida violência. A ferocidade, a riqueza de sua cor, avermelhada nos lábios e na base do nariz, pálida e azulada sob os olhos miúdos. Joana estremecera arrepiada diante de seu pobre café, mas não saberia depois se fora por repugnância ou por fascínio e voluptuosidade. Por ambos, certamente. Sabia que o homem era uma força. Não se sentia capaz de comer como ele. Era naturalmente sóbria, mas a demonstração a perturbava. Emocionava também ler as histórias terríveis dos dramas, onde a maldade era fria e intensa como um banho de gelo. Como se visse alguém beber água e descobrisse que tinha sede, sede profunda e velha. Talvez fosse apenas falta de vida. Estava vivendo menos do que podia.
e imaginava que sua sede pedisse inundações. Talvez apenas alguns goles. Ah, eis uma lição, diria a tia. Nunca ir adiante, nunca roubar antes de saber se o que você quer roubar existe em alguma parte honestamente reservado para você. Ou não. Roubar torna tudo mais valioso. O gosto do mal. Mastigar vermelho, engolir fogo adocicado. Não acusar-me, buscar a base do egoísmo. Tudo o que eu não sou não pode me interessar. A impossibilidade de ser além do que se é. No entanto, eu me ultrapasso mesmo sem o delírio. Sou mais do que eu quase normalmente. Tenho um corpo e tudo o que eu fizer é continuação de meu começo. Se a civilização dos maias não me interessa, é porque nada tenho dentro de mim que se possa unir aos seus baixos relevos. Aceito tudo o que vem de mim, porque não tenho conhecimento das causas, e é possível que esteja pisando no vital sem saber. É essa a minha maior humildade, adivinhava ela. O pior é que ela poderia arriscar tudo o que pensara. Seus pensamentos eram, depois de erguidos, estátuas no jardim, e ela passava pelo jardim, olhando e seguindo seu caminho. Estava alegre nesse dia, bonita também, um pouco de febre também. Por que esse romantismo, um pouco de febre? Mas a verdade é que tem o mesmo. Olhos brilhantes, essa força e essa fraqueza, batidas desordenadas do coração. Quando a brisa leve, a brisa de verão batia no seu corpo, todo ele estremecia de frio e calor. E então ela pensava muito rapidamente, sem poder parar de inventar. É porque estou muito nova ainda, e sempre que me tocam ou não me tocam, sinto, refletia. Pensar agora, por exemplo, em regatos louros. Exatamente porque não existem regatos louros, compreende? Assim se foge. Sim, mas os dourados de sol, louros de certo modo, quer dizer que na verdade não imaginei. Sempre a mesma queda, nem o mal, nem a imaginação. No primeiro, no centro final, a sensação simples e sem adjetivos, tão cega quanto uma pedra rolando. Na imaginação, que só ela tem a força do mal, apenas a visão engrandecida e transformada. Sob ela a verdade impassível. Mente-se e cai-se na verdade. Mesmo na liberdade, quando escolhia alegre novas veredas, reconhecia-as depois. Ser livre era seguir-se afinal, e eis de novo o caminho traçado. Ela só veria o que já possuía dentro de si. Perdido, pois, o bolso de imaginar. E o dia em que chorei? Havia certo desejo de mentir também. Estudava matemática e subitamente sentia a impossibilidade tremenda e fria do milagre. Olho por essa janela e a única verdade, a verdade que eu não poderia dizer àquele homem abordando-o sem que ele fugisse de mim. A única verdade é que vivo. Sinceramente, eu vivo. Quem sou? Bem, isso já é demais. Lembro-me de um estudo cromático de Bach e perco a inteligência. Ele é frio e puro como gelo. No entanto, pode-se dormir sobre ele. Perco a consciência, mas não importa. Encontro a maior serenidade na alucinação. É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei-o bem, mas não posso dizer. Sobretudo, tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar, não só não me exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Ou, pelo menos, o que me faz agir não é o que eu sinto,
mas é o que eu digo. Sinto quem sou e a impressão está alojada na parte alta do cérebro, nos lábios, na língua principalmente, na superfície dos braços e também correndo dentro, bem dentro do meu corpo. Mas onde? Onde mesmo eu não sei dizer. O gosto é cinzento, um pouco avermelhado nos pedaços velhos, um pouco azulado, e move-se como gelatina, vagarosamente. Às vezes torna-se agudo e me fere, chocando-se comigo. Muito bem, agora pensar em céu azul, por exemplo. Mas, sobretudo, de onde vem essa certeza de estar vivendo? Não passo bem, pois ninguém se faz essas perguntas e eu... Mas é que basta silenciar para só enxergar. Abaixo de todas as realidades, a única e irredutível, a da existência. E abaixo de todas as dúvidas, o estudo cromático. Sei que tudo é perfeito, porque seguiu de escala a escala o caminho fatal em relação a si mesmo. Nada escapa à perfeição das coisas. É essa a história de tudo. Mas isso não explica por que eu me emociono quando Otávio tosse e põe a mão no peito assim. Ou senão quando fuma e a cinza cai no seu bigode sem que ele note. Ah, piedade é o que sinto então. Piedade é minha forma de amor, de ódio e de comunicação. É o que me sustenta contra o mundo, assim como alguém vive pelo desejo, outro pelo medo. Piedade das coisas que acontecem sem que eu saiba. Mas estou cansada, apesar de minha alegria de hoje, alegria que não se sabe de onde vem, como a da manhãzinha de verão. Estou cansada, agora, agudamente. Vamos chorar juntos, baixinho, por ter sofrido e continuar tão docemente. A dor cansada numa lágrima simplificada. Mas agora já é desejo de poesia. Isso eu confesso, Deus. Durmamos de mãos dadas. O mundo rola, em alguma parte há coisas que não conheço. Durmamos sobre Deus e o mistério. Nave quieta e frágil, flutuando sobre o mar. Eis o sono. Por que ela estava tão ardente e leve como o ar que vem do fogão que se destampa? O dia tinha sido igual aos outros, e talvez daí viesse o acúmulo de vida. Acordara cheia da luz do dia invadida. Ainda na cama, pensar em areia, mar, beber água do mar na casa da tia morta, em sentir, sobretudo sentir. Esperou alguns segundos sobre a cama e, como nada acontecesse, viveu um dia comum. Ainda não se libertara do desejo, poder, milagre desde pequena. A fórmula se realizava tantas vezes, sentir a coisa sem possuí-la. Apenas era preciso que tudo ajudasse a deixar-se leve e pura, em jejum para receber a imaginação. Difícil como voar e sem apoio para os pés receber nos braços algo extremamente precioso. Uma criança, por exemplo, mesmo só em certo ponto do jogo, perdia a sensação de que estava mentindo e tinha medo de não estar presente em todos os seus pensamentos. Quis o mar e sentiu os lençóis da cama. O dia prosseguiu e deixou-a atrás, sozinha. Ainda deitada, quedara-se silenciosa, quase sem pensar como às vezes sucedia. Observava ligeiramente a casa cheia de sol, aquela hora as vidraças altivas e brilhantes, como se elas próprias fossem a luz. Otávio saíra, ninguém em casa, e de tal modo, ninguém dentro de si mesmo que podia ter os pensamentos mais desligados da realidade, se quisesse. Se eu me visse na terra, lá das estrelas, ficaria só de mim. Não era noite, não havia estrelas. Impossível observar-se a tal distância. Distraída, lembrou-se então de alguém. Grandes dentes separados, olhos sem cílios, dizendo bem seguro da originalidade
mas sincero. Tremendamente noturno a minha vida. Depois de falar, esse alguém ficava parado, quieto como um boi à noite. De quando em quando movia a cabeça num gesto sem lógica e finalidade para depois voltar a se concentrar na estupidez. Enchia todo mundo de espanto. Ah, sim, o homem de sua infância e junto à sua lembrança estava um molho úmido de grandes violetas trêmulas de viço. Nesse instante, mais desperta, se quisesse, como um pouco mais de abandono, Joana poderia reviver toda a infância. O curto tempo de vida junto ao pai, a mudança para a casa da tia, o professor ensinando-lhe a viver, a puberdade elevando-se misteriosa, o internato, o casamento com Otávio. Mas tudo isso era muito mais curto. Um simples olhar surpreso esgotaria todos esses fatos. Era um pouco de febre, sim. Se existisse pecado, ela pecara. Toda a sua vida fora um erro. Ela era fútil. Onde estava a mulher da voz? Onde estavam as mulheres apenas fêmeas? E a continuação do que ela iniciara quando criança? Era um pouco de febre, resultado daqueles dias em que vagava de um lado ao outro, repudiando e amando 1000 vezes as mesmas coisas. Daquelas noites vivendo escuras e silenciosas, as pequenas estrelas piscando no alto. A moça estendida sobre a cama, olho vigilante na penumbra. A cama esbranquiçada nadando na escuridão. O cansaço rastejando no seu corpo, a lucidez fugindo ao polvo. Sonhos esgarçados, inícios de visões. Otávio vivendo no outro quarto. E de repente, toda a lassidão da espera, concentrando-se no movimento nervoso e rápido do corpo. O grito mudo, frio depois e sono. A mãe. Um dia, o amigo do pai veio de longe e abraçou-se com ele. Na hora do jantar, Joana viu estupefata e contrita uma galinha nua e amarela sobre a mesa. O pai e o homem bebiam vinho e o homem dizia de quando em quando: "Nem posso acreditar que tu tenhas arranjado uma filha." O pai voltava-se rindo para Joana e dizia: "Comprei na esquina." O pai estava alegre e também ficava sério, amassando bolinhas de miolo de pão. Às vezes bebia um grande gole de vinho. O homem virava-se para Joana e dizia: "Sabes que o porquinho faz ronron?" O pai respondia: "Tu tens jeito para isso, Alfredo." O nome do homem era Alfredo. "Nem vês," continuava o pai, "que a guria não está mais em idade de brincar com o que o porco faz?" Todos riam e Joana também. O pai dava-lhe mais uma asa de galinha e ela ia comendo sem pão. "Qual a sensação de ter uma guria?" O homem mastigava. O pai enxugava a boca com o guardanapo, inclinava a cabeça para um lado e dizia sorrindo: "Às vezes há de ter um ovo quente na mão, às vezes nenhuma. Perda total de memória. Uma vez ou outra há de ter uma guria minha mesmo." "Guria, guria, muria, leria, seria," cantava o homem voltado para Joana. "Que é que tu vais ser quando cresceres e fores uma moça e tudo?" "Quanto ao tudo, ela não tem a menor ideia, meu caro," declarava o pai. "Mas se ela não se zangar, te conto os seus projetos. Me disse que quando crescer vai ser herói." O homem riu, riu, riu. Parou de repente e segurou o queixo de Joana e enquanto ele segurava ela não podia mastigar. "Não vai chorar pelo segredo revelado, não é, guria?" Depois falava-se sobre coisas que certamente tinham acontecido antes dela nascer. Às vezes, mesmo não eram sobre o tipo de coisas que acontecem, só palavras, mas também de antes dela nascer. Ela preferia 1000 vezes que estivesse chovendo, porque seria muito mais fácil dormir sem medo do escuro. Os 2 homens buscavam os chapéus para sair
Então ela se levantou e puxou o paletó do pai. Fica mais. Os dois homens se entreolharam e houve um instante em que ela não sabia se eles haviam de ficar ou de ir. Mas quando o pai e o amigo permaneceram um pouco sérios e depois riram juntos, ela soube que iam ficar. Pelo menos até que ela tivesse bastante sono para não se deitar sem ouvir chuva, sem ouvir gente, pensando no resto da casa negra, vazia e calada. Eles sentaram e fumaram. A luz começava a piscar nos seus olhos e no dia seguinte, mal acordasse, iria espiar o quintal do vizinho, ver as galinhas porque ela hoje comera galinha assada. Eu não podia esquecê-la, dizia o pai. Não que vivesse a pensar nela. Uma vez ou outra, um pensamento, como um lembrete para pensar mais tarde. Mais tarde vinha e eu não chegava a refletir seriamente. Era só aquela fisgada ligeira, sem dor. Não esboçado, um instante de meditação vaga e esquecimento depois. Chamava-se... Olhou para Joana. Chamava-se Elsa. Me lembro que até lhe disse. Elsa é um nome como um saco vazio. Era fina, enviesada. Sabe como, não é? Cheia de poder. Tão rápida e áspera nas conclusões, tão independente e amarga que da primeira vez em que falamos chamei-a de bruxa. Bruta, imagine. Ela riu, depois ficou séria. Naquele tempo, eu me punha a imaginar o que ela faria de noite, porque parecia impossível que ela dormisse. Não, ela não se entregava nunca. E mesmo aquela cor seca, felizmente a guria não puxou. Aquela cor não combinava com uma camisola. Ela passaria a noite a rezar, a olhar para o céu escuro, a velar por alguém. Eu tinha má memória, nem me lembrava por que a chamara de bruta, mas não tão má que a esquecesse. Via ainda caminhando sobre um areal, os passos duros, o rosto fechado e longínquo. O mais curioso, Alfredo, é que não poderia ter existido nenhum areal. No entanto, a visão era teimosa e resistia às explicações. O homem fumava, quase deitado na cadeira. Joana riscava com a unha o couro vermelho da velha poltrona. Uma vez eu acordei com febre de madrugada. Parece até que ainda sinto a língua dentro da boca, quente, seca, áspera como um trapo. Você sabe meu pavor de sofrer. Prefiro vender minha alma, pois pensei nela. Incrível. Já completara 32 anos, se não me engano. Conhecera aos 20, fugazmente, e num momento de angústia dentre tantos amigos, e mesmo você, que eu não sabia por onde andava, nesse momento pensava nela. Era o diabo. O amigo ria. É o diabo, sim. Tu não imaginas. Sequer nunca vi alguém ter tanta raiva das pessoas, mas raiva sincera e desprezo também. E ser ao mesmo tempo tão boa, secamente boa. Ou estou errado? Eu é que não gostava daquele tipo de bondade, como se risse da gente, mas me acostumei. Ela não precisava de mim, nem eu dela, é verdade, mas vivíamos juntos. O que eu ainda agora queria saber, dava tudo para saber, é o que ela tanto pensava. Você, como me vê e como me conhece, me acharia o tipo mais simplório perto dela. Imagina então a impressão causada na minha pobre e escassa família. Foi como se eu tivesse trazido para o seu rosado e farto seio. Lembraste, Alfredo? Os dois riram. Foi como se eu tivesse trazido o micróbio da varíola, um herege, nem sei o que. Sei lá, eu mesmo prefiro que esse broto aí não a repita. E nem a mim, por Deus. Felizmente tenho a impressão de que Joana vai seguir seu próprio caminho. E então, disse o homem em seguida, então nada.
Ela morreu assim que pôde. Depois o homem disse: Espia, tua filha quase dorme. Faz um ato de bondade, bota-a na cama. Mas ela não dormia. É que, entrefechando os olhos, deixando a cabeça cair de lado, valia um pouco como se estivesse chovendo. Tudo se misturava levemente. Assim, quando ela se deitasse e puxasse o lençol, estaria mais acostumada com dormir e não sentiria o escuro pesando sobre o seu peito. Hoje, então, que ela estava com medo de Elsa. Mas não se pode ter medo da mãe. A mãe era como um pai. Enquanto o pai a carregava pelo corredor para o quarto, encostou a cabeça nele e sentiu o cheiro forte que vinha dos seus braços. Dizia sem falar: Não, não, não. Para animar-se, pensou: amanhã bem cedo ver as galinhas vivas. O fim de sol tremia lá fora nos galhos verdes. Os pombos ciscavam a terra solta. De quando em quando vinham até a sala de aula a brisa e o silêncio do pátio de recreio. Então tudo ficava mais leve. A voz da professora flutuava como uma bandeira branca. E daí em diante, ele e toda a família dele foram felizes. As árvores mexeram no quintal. Era um dia de verão. Escrevam em resumo essa história para a próxima aula. Ainda mergulhadas no conto, as crianças moviam-se lentamente, os olhos leves, as bocas satisfeitas. O que é que se consegue quando se fica feliz? Sua voz era uma seta clara e fina. A professora olhou para Joana. Repita a pergunta. Silêncio. A professora sorriu, arrumando os livros. Pergunte de novo, Joana. Eu é que não ouvi. Queria saber, depois que se é feliz, o que acontece? O que vem depois? Repetiu a menina com obstinação. A mulher encarava a surpresa. Que ideia! Acho que não sei o que você quer dizer. Que ideia! Faça a mesma pergunta com outras palavras. Ser feliz é para se conseguir o quê? A professora enrubesceu. Nunca se sabia dizer por que ela avermelhava. Notou toda a turma, mandou-a dispersar para o recreio. O servente veio chamar a menina para o gabinete. A professora lá se achava. Sente-se. Brincou muito? Um pouco. O que é que você vai ser quando for grande? Não sei. Bem, olhe, eu tive também uma ideia, corou. Pegue num pedaço de papel, escreva essa pergunta que você me fez hoje e guarde-a durante muito tempo. Quando você for grande, leia-a de novo. Olhou-a. Quem sabe, talvez um dia você mesma possa respondê-la de algum modo. Perdeu o ar sério, corou. Ou talvez isso não tenha importância e pelo menos você se divertirá com... Não o quê? Perguntou surpresa a professora. Não gosto de me divertir, disse Joana com orgulho. A professora ficou novamente rosada. Bem, vá brincar. Quando Joana estava à porta indo aos pulos, a professora chamou-a de novo, dessa vez corada até o pescoço, os olhos baixos, remexendo papéis sobre a mesa. Você não achou esquisito? Engraçado eu mandar você escrever a pergunta para guardar? Não, disse. Voltou para o pátio. O passeio de Joana. Eu me distraio muito, disse Joana ao Otávio. Assim como o espaço rodeado por quatro paredes tem um valor específico, provocado não tanto pelo fato de ser espaço, mas pelo de estar rodeado por paredes. Otávio transformava em alguma coisa que não era ela, mas ele mesmo e que Joana recebia por piedade de ambos,
porque os dois eram incapazes de se libertar pelo amor, porque aceitava sucumbida o próprio medo de sofrer, sua incapacidade de conduzir-se além da fronteira da revolta. E também, como ligar-se a um homem senão permitindo que ele a aprisione? Como impedir que ele desenvolva sobre seu corpo e sua alma suas quatro paredes? E havia um meio de ter as coisas sem que as coisas a possuíssem? A tarde era nua e límpida, sem começo e nem fim. Pássaros leves e negros voavam nítidos no ar puro. Voavam sem que os homens os acompanhassem com um olhar sequer. Bem longe, a montanha pairava grossa e fechada. Havia duas maneiras de olhá-la. Imaginando que estava longe e era grande. Em primeiro lugar, em segundo que era pequena e estava perto. Mas de qualquer modo, uma montanha estúpida, castanha e dura. Como odiava a natureza às vezes, sem saber por quê, pareceu-lhe que a última reflexão misturada à montanha concluía alguma coisa, batendo com a mão aberta sobre a mesa. Pronto, pesadamente. Aquilo cinzento e verde, estendido dentro de Joana como um corpo preguiçoso, magro e áspero, bem dentro dela, inteiramente seco, como um sorriso sem saliva, como olhos sem sonos e enervados. Aquilo confirmava-se diante da montanha parada. O que não conseguiria pegar com a mão estava agora glorioso e alto e livre, e era inútil tentar resumir. Ar puro, tarde de verão, porque havia seguramente mais do que isso. Uma vitória inútil sobre as árvores folhudas, sem que fazer de todas as coisas. Oh Deus, isso sim, isso. Se existisse Deus, é que ele teria desertado daquele mundo subitamente, excessivamente limpo, como uma casa ao sábado, quieta, sem poeira, cheirando a sabão. Joana sorriu. Por que uma casa encerada e limpa deixava-a perdida num mosteiro, desolada, vagando pelos corredores? E muitas coisas que observava ainda. Assim se suportava o gelo sobre o fígado. Era atravessada por sensações longínquas e agudas, por ideias luminosas e rápidas. E então tivesse que falar, diria, sublime, com as mãos estendidas para a frente, talvez os olhos cerrados. Então eu me distraio muito, repetiu. Sentiu-se um galho seco, espetado no ar, quebradiço, coberto de cascas velhas. Talvez estivesse com sede, mas não havia água por ali perto. E, sobretudo, a certeza asfixiante de que um homem a abraçasse naquele momento sentiria não a doçura macia nos nervos, mas o sumo de limão ardendo sobre eles, o corpo como madeira próxima do fogo, vergada, estalante, seca. Não podia acalentar-se dizendo, isto é apenas uma pausa. A vida depois virá como uma onda de sangue, lavando-me, umedecendo a madeira crestada. Não podia enganar-se, porque sabia que também estava vivendo e que aqueles momentos eram o auge de alguma coisa difícil, de uma experiência dolorosa que ela devia agradecer, quase como sentir o tempo fora de si mesma, abstraindo-se. Eu notei. Você gosta de andar, disse Otávio, apanhando um graveto. Aliás, você já gostava mesmo antes de casarmos. Sim, muito, respondeu. Poderia dar-lhe um pensamento qualquer e então criaria uma nova relação entre ambos. Isso é o que mais lhe agradava, junto das pessoas. Ela não era obrigada a seguir o passado e com uma palavra podia inventar um caminho de vida. Se dissesse, estou no 3º mês de gravidez, pronto. Entre ambos viveria alguma coisa.
se bem que Otávio não fosse particularmente estimulante. Com ele, a possibilidade mais próxima era a de ligar-se ao que já acontecera. Mesmo assim, sob o seu olhar, me poupe, ela abria a mão de quando em quando e deixava um passarinho subitamente voar. Às vezes, no entanto, talvez pela qualidade do que dizia, nenhuma ponte se criava entre eles e, pelo contrário, nascia um intervalo. Otávio, dizia-lhe ela de repente, você já pensou que um único ponto sem dimensões, é o máximo da solidão? Um ponto não pode contar nem consigo mesmo. Foi, não foi, está fora de si. Como se ela tivesse jogado uma brasa ao marido, a frase pulava de um lado para o outro, escapulia-lhe das mãos até que ele se livrasse dela com outra frase, fria como cinza, cinza para cobrir o intervalo. Está chovendo, estou com fome, o dia está belo. Talvez porque ela não soubesse brincar, mas ela o amava, aquele seu jeito de apanhar gravetos. Aspirou o ar morno e claro da tarde, e o que nela pedia água restava tenso e rígido como quem espera de olhos vedados pelo tiro. A noite veio e ela continuou a respirar ao mesmo ritmo estéril. Mas quando a madrugada clareou o quarto docemente, as coisas saíram frescas das sombras, ela sentiu a nova manhã, insinuando-se entre os lençóis e abriu-se os olhos. Sentou-se sobre a cama. Dentro de si era como se não houvesse a morte, como se o amor pudesse fundi-la, como se eternamente, como se a eternidade fosse a renovação. A tia. A viagem era longa e das moitas longínquas vinha um cheiro frio de mato molhado. Era muito cedo de manhã e Joana mal tivera tempo de lavar o rosto. A empregada ao seu lado distraía-se soletrando os anúncios do bonde. Joana encostara a têmpora direita no banco e deixava-se atordoar pelo doce ruído das rodas, transmitido solenemente pela madeira. O chão corria sob seus olhos baixos, célere, cinzento, raiado de listas velozes e fugazes. Se abrisse os olhos, enxergaria cada pedra, acabaria com o mistério. Mas entrefechava-os e parecia-lhe que o bonde corria mais e que se tornava mais forte o vento salgado e fresco do nascer do dia. Tomara o café com um bolo esquisito, escuro, gosto de vinho e de barata, que lhe tinham feito comer com tanta ternura e piedade que ela se envergonhava de recusar. Agora pesava-lhe no estômago e dava-lhe uma tristeza de corpo que se juntava àquela outra tristeza. Uma coisa imóvel atrás da cortina, com quem dormira e acordara. Essa areia afundando o mato um cristão, resmungou a empregada. Atravessou a extensão de areia que levava à casa da tia, prenunciando a praia. Debaixo dos grãos nasciam ervas magras e escuras que se retorciam asperamente à superfície da brancura fofa. A ventania vinha do mar invisível, trazia sol, areia, o barulho cansado das águas embaraçava as saias entre as pernas, lambendo furiosamente a pele da menina e da mulher. Que ódio! Disse entre dentes a criada. Uma rajada mais forte levantou-lhe a saia até o rosto, deixou nuas suas coxas escuras e musculosas. Os coqueiros se retorciam desesperados e a claridade, a um tempo velada e violenta, e refletia no areal e no céu, sem que o sol se tivesse mostrado ainda. Meu Deus, o que acontecera com as coisas? Tudo gritava, não, não. A casa da tia
Era um refúgio onde o vento e a luz não entravam. A mulher sentou-se com um suspiro na sombria sala de espera, onde, entre os móveis pesados e escuros, brilhavam levemente os sorrisos dos homens emoldurados. Joana continuou de pé, mal respirando aquele cheiro morno que após a maresia forte vinha doce e parado, mofo e chá com açúcar. A porta para o interior da casa abriu-se finalmente e sua tia, com um robe de flores grandes, precipitou-se sobre ela. Antes que pudesse fazer qualquer movimento de defesa, Joana foi sepultada entre aquelas duas massas de carne macia e quente que tremiam com os soluços. De lá de dentro da escuridão, como se ouvisse através de um travesseiro, escutou as lágrimas. Pobre da orfanzinha! Sentiu o rosto violentamente afastado do peito da tia, por suas mãos gordas, e por ela foi observada durante um segundo. A tia passava de um movimento para outro, sem transição, em quedas rápidas e bruscas. Nova onda de choro arrebentou no seu corpo, e Joana recebeu beijos angustiados pelos olhos, pela boca, pelo pescoço. A língua e a boca da tia eram moles e mornas como as de um cachorro. Joana fechou os olhos um instante, engoliu o enjoo e o bolo escuro que lhe subia do estômago, com arrepios por todo o corpo. A tia tirou um lenço grande e amarrotado, assoou o nariz. A empregada continuava sentada, observando os quadros, as pernas largadas, a boca aberta. Os seios da tia eram profundos. Podia-se meter a mão como dentro de um saco e de lá retirar uma surpresa, um bicho, uma caixa, quem sabe o que. Aos soluços eles cresciam, e de dentro da casa veio um cheiro de feijão misturado com alho. Em alguma parte, certamente, alguém beberia grandes goles de azeite. Os seios da tia podiam sepultar uma pessoa. Me deixe, gritou Joana agudamente, batendo o pé no chão, os olhos dilatados, o corpo tremendo. A tia apoiou-se no piano, tonta. A criada disse: Deixe mesmo, ela está mais é cansada. Joana ofegava, o rosto branco. Passou os olhos escurecidos pela salinha perseguida. As paredes eram grossas, ela estava presa. Um homem no quadro olhava-a de dentro dos bigodes e os seios da tia podiam derramar-se sobre ela, em gordura dissolvida. Empurrou a porta pesada e fugiu. Uma onda de vento e de areia entrou no hall, levantou as cortinas, trouxe leve ar fresco. Pela porta aberta, o lenço na boca tapando o soluço e a surpresa. Oh, o terrível desapontamento! A tia viu por alguns momentos as pernas magras e descobertas da sobrinha correrem entre o céu e a terra, até desaparecerem rumo à praia. Joana enxugou com as costas das mãos o rosto umedecido de beijos e lágrimas. Respirou mais profundamente, sentiu ainda o gosto insonso daquela saliva morna, o perfume doce que vinha dos seios da tia. Sem se conter mais, a cólera e a repugnância subiram-lhe em vagas violentas e inclinada para a cavidade entre as rochas, vomitou. Os olhos fechados, o corpo doloroso e vingativo. O vento lambia rudemente agora. Pálida e frágil, a respiração leve, sentia-o salgado, alegre, correr pelo seu corpo, por dentro do seu corpo, revigorando-o. Entreabriu os olhos. Lá embaixo, o mar brilhava entre ondas de estanho. Deitava-se profundo, grosso, sereno. Vinha denso e revoltado, enroscando-se ao redor de si mesmo. Depois, sobre a areia silenciosa, estirava-se.
Estirava-se como um corpo vivo. Além das pequenas ondas tinha o mar. O mar. O mar, disse baixo a voz rouca. Desceu das rochas, caminhou fracamente pela praia solitária até receber a água nos pés. De cócoras, as pernas trêmulas, bebeu um pouco de mar. Assim ficou descansando. Às vezes, entrefechava os olhos, bem ao nível do mar, e vacilava. Tão aguda era a visão. Apenas a linha verde comprida, unindo seus olhos à água infinitamente. O sol rompeu as nuvens e os pequenos brilhos que cintilaram sobre as águas eram foguinhos acendendo e apagando. O mar, além das ondas, olhava de longe, calado, sem chorar, sem seios. Grande, 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 sorriu ela, e de repente, assim, sem esperar, sentiu uma coisa forte dentro de si mesma, uma coisa engraçada que fazia com que ela tremesse um pouco. Mas não era frio, nem estava triste. Era uma coisa grande que vinha do mar, que vinha do gosto de sal na boca e dela própria. Não era tristeza, uma alegria quase horrível. Cada vez que reparava no mar e no brilho quieto do mar, sentia aquele aperto e depois a